Meu nome é Anatoly, eu sou da Ucrânia, visitando agora o Brasil, visitando a Igreja Batista das Nações Unidas, e hoje nós vamos falar sobre grande comissão no meio da guerra. Nós vamos ler o texto, Mateus 28, a partir do versículo 16 até o versículo 20. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Se você for na Ucrânia hoje, uma igreja evangélica, uma igreja batista, geralmente o povo se cumprimenta dessa maneira: glórias a Jesus Cristo. E o povo responde: glórias para sempre. Então, slava Isusu Cristo. Para mim é uma grande alegria estar aqui, nesse estúdio da Igreja Batista das Nações Unidas. Meu nome é Anatoly Chmelychovsky. Eu não sou brasileiro, eu sou ucraniano, que estudou aqui no Brasil, no Nordeste, na cidade de Recife, no Seminário do Norte, e eu falo um pouquinho da sua língua. E eu quero passar alguns minutos agora com vocês, compartilhando com algum texto bíblico. E você sabe que hoje a Ucrânia está passando por um momento muito difícil da sua história. Já faz 760 dias que a Rússia, socialmente, ela está atacando ao nosso país. E, na verdade, isso tem sido um grande desafio para a comunidade ucraniana e, principalmente, também para a Igreja de Cristo. E eu aqui paro e faço uma pergunta para você. Você acha que é possível cumprir a missão de Jesus, cumprir o ID de Jesus durante uma guerra? Vamos tentar dar resposta. E eu, como testemunha vivo daquilo que está acontecendo hoje na Ucrânia, eu queria compartilhar com você durante esses próximos minutos. E para isso, eu gostaria agora de ler um texto bíblico. São as palavras de Jesus, na verdade são as últimas palavras de Jesus, que foram escritas no Evangelho de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 16. Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 16. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu, disse Jesus, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu queria destacar aqui nesse texto 4 verdades. Na verdade, são 4 verbos. É interessante que na língua ucraniana, todos esses verbos começam com letra P. Seria a primeira palavra pobachite, Isusa. Em português, acontece que a gente conseguiu isso, todos os verbos com letra A. E em português seria atentar para Jesus. Veja o que está escrito no texto bíblico. Quando Jesus falou aos seus discípulos ir ao monte lá na Galileia, a Bíblia disse que quando eles chegaram lá, eles o viram. Eles atentaram para Jesus. Para cumprir a grande comissão, é importante ter Jesus na sua frente. Eu paro aqui e pergunto: você está agora vendo Jesus na sua frente? Eu não sei que situação você agora está passando, mas você está vendo Jesus agora na sua frente? Eu falei para vocês que eu sou da Ucrânia. Eu sou pastor, eu sou pai de 2 filhos, casado com Irina, e eu confesso a você, no dia 24 de fevereiro de 2022, a nossa vida mudou radicalmente. Porque o meu telefone, às 4:30 da manhã, ele tocou. Foi meu irmão mais velho, André. E a frase que ele me falou no telefone, ela mudou a nossa vida para o antes e para o depois. Quando ele telefonou, ele disse uma frase: Anatoly, acorda, a guerra começou. Eu falei: que guerra? André, você está falando de quê? E nós, como esposa, abrimos os telefones e a gente viu que a Rússia começou a bombardear todo o país
da Ucrânia, começando da capital Kiev e praticamente todas as cidades grandes. Imagine, eu entendo que você está no Brasil, eu entendo que talvez você está longe do nosso contexto, mas imagine se Brasília fosse atacada, ou uma cidade de São Paulo, como você se sentiria como brasileiro? Nós entramos no estado de choque. E sabe o que eu percebi naquele momento? Eu percebi naquele momento uma coisa. Tudo aquilo que a gente ganhou, todas as coisas materiais, naquele momento perderam o sentido. E quando eu me levantei e fui para o quarto das minhas crianças, naquela época as Lata e Lucas estavam com 5 e 6 anos de idade, eu olhei para elas e eu pensei, meu Deus, eu agora entendo que a coisa mais importante que a gente tem é a vida. O que você faz com a sua vida? Querido irmão, querida irmã, querido nosso ouvinte que agora está ouvindo essa mensagem. Eu confesso a vocês que naquele momento foi muito difícil atentar para Jesus. E até certo ponto eu não conseguia ver Jesus, onde você está? Como a gente agora pode fazer o nosso trabalho? O que agora a gente vai fazer? O que a gente vai fazer com refugiados? Como salvar a minha família? A minha filha Zlata, de 6 anos de idade, na segunda semana de guerra, ela pintou um desenho. E agora você pode ver aquele desenho. E naquele desenho você vai ver várias coisas. Ali ela pintou uma bandeira ucraniana, que está sendo sustentada também por alguma coisa. A bandeira ucraniana está querendo cair. Do lado direito você vai ver um prédio, com as pessoas que estão morando lá. Embaixo, eu perguntei a Zlata, o que está embaixo? Quem está embaixo? A Zlata me falou, papai, aqui é o povo ucraniano, aqui é a nossa família. Eu perguntei a Zlata, e o que está lá em cima? Aí ela disse, papai, lá em cima tem o caça militar russo que está jogando bombas em cima da nossa família, em cima do nosso país. Naquele momento eu perguntei para o Senhor Jesus, eu sei muito bem, eu aprendi no seminário que a gente tem que cumprir o grande mandamento, que tem que cumprir a grande comissão. Mas onde o Senhor está agora? Eu confesso a você, naquele momento, eu não atentava para Jesus. Nós estávamos num estado de estresse. Mas uma coisa interessante aconteceu. Aos poucos ao redor, a gente começou a perceber o mover de Deus. E uma coisa na Ucrânia aconteceu que mexeu muito com todo o povo ucraniano. Naquele primeiro dia de guerra, levantou-se uma grande onda de refugiados. Nós já agora sabemos que naquele dia, houve 15 milhões de refugiados que foram da parte central da Ucrânia, foram para a parte ocidental da Ucrânia. E uma família na cidade de Kiev, naquela manhã, com todos os bombardeiros, eles se esconderam no esconderijo. E o pai da família subiu, ele olhou que no pátio, no estacionamento da casa, do apartamento, tinha um carro com motor ligado, mas não tinha pessoas lá dentro. Ele olhou, observou, perguntou, que carro é esse? De quem é aquele carro? Aí depois foi para o subsolo e estava lá com suas 3 crianças, com a sua esposa. Depois de 1 hora ele subiu mais uma vez. Ele viu o mesmo carro, com motor ligado, sem ninguém lá dentro. Ele subiu no subsolo de novo, depois de 4 horas ele subiu de novo, e ele viu que o mesmo carro estava em frente do apartamento com o motor ligado, sem ninguém lá dentro. E ele tomou uma decisão, eu vou pegar a minha família, eu vou pegar as minhas crianças, vou colocar naquele carro de alguém, e vou fugir para um lugar mais seguro. E ele o fez. Depois de algumas semanas, quando ele já chegou no lugar mais seguro da cidade de Ivano-Frankivsk, na Ucrânia Ocidental, ele entendeu que tem que devolver o carro. Mas de quem é o carro? Ele entendeu, eu roubei o carro, eu preciso devolver o carro. E ele começou a buscar o contato de alguém desse carro. E ele abriu o porta-luvas e encontrou lá o número de telefone. Ele pega o número de telefone, liga para lá e diz o seguinte, eu sou fulano de tal, eu roubei provavelmente o seu carro para salvar a minha família. Me desculpe, me perdoe, mas eu estou pronto para devolver esse carro para onde você me indicar. E o que ele ouviu do outro lado do telefone, na verdade, mexeu não apenas com ele, mas mexeu com toda a Ucrânia. E o senhor do outro lado do telefone falou o seguinte, meu amigo, acontece que eu tenho 4 carros. Eu peguei todos os 4 carros, enchi como os tanques de gasolina cheio.
Eu peguei a minha família, coloquei num carro e fui embora. Os 3 carros eu deixei aqui na rua para as pessoas usarem para salvarem, para poderem salvar a sua família. Você é o último que está devolvendo o carro para mim. Deus está cuidando de nós. Observe os detalhes que estão ao nosso redor. Os discípulos naquele momento passaram também pelo seu drama. Eles perderam o seu Senhor. Eles sabiam que Jesus queria que os discípulos faziam a obra de Cristo, mas naquele momento eles perderam de vista o seu Senhor. E como é tão importante, gente, pobate-te Jesus. Como é importante atentar para Jesus para poder cumprir a grande comissão. Mas aqui no texto tem outro verbo que vai nos ajudar a entender como cumprir melhor aquilo que Jesus espera de nós. A Bíblia nos diz, quando eles atentaram para Jesus, a Bíblia diz que eles adoraram a Jesus, eles se prostraram e adoraram a Jesus. Na verdade, querido irmão, querida irmã, a característica de um discípulo de Cristo, quando você vê Jesus toda manhã, quando você abre a palavra, a reação natural é para adorar Senhor Jesus. Como eu sou ucraniano e vi da Ucrânia, na minha memória tem muitas histórias da Ucrânia. E na verdade, daqui a algumas horas, eu vou pegar a minha família, a gente vai voltar daqui da Igreja Batista das Nações Unidas, e pastor Sayá é um grande amigo nosso, parceiro de vários anos da obra missionária lá no leste europeu e na Ásia Central, através da parceria com a Junta de Missões Mundiais. Mas eu confesso a você, naquele momento foi muito difícil para nós adorar a Jesus. A minha história pessoal, no primeiro mês da guerra, eu sendo pastor e missionário, eu não conseguia ler até a Bíblia. De que adoração falar, Senhor? É tão difícil adorar, porque ao redor parece uma tempestade tão forte. Que momento você agora está passando na sua vida? Que tipo de tempestade você está passando agora? E talvez você agora para e fala, mas meu amigo Anatoly, você não sabe da minha situação, eu não tenho motivos para alegria, eu não tenho motivos para adoração. Acredite, nós na Ucrânia entendemos você, porque já faz mais de 10 anos que a Ucrânia está vivendo numa guerra. Os últimos 2 anos, a guerra muito mais intensiva. Acredite, não é fácil para nós também agora buscar adorar a Jesus. Mas sabe o que fez a igreja ucraniana naqueles primeiras semanas de guerra? Acontece que todos os dias a gente passou a fazer os cultos na igreja de noite. Todos os dias, começando de segunda e indo até o domingo. Por quê? Porque nas nossas igrejas da Ucrânia Ocidental havia milhares de refugiados que vieram da cidade de Kiev, que vieram de Donbass, se salvando nas nossas cidades para depois poder ir para a Europa Ocidental. Então, na igreja, a igreja estava superlotada de pessoas. Todas as nossas igrejas protestantes e católicas e ortodoxas, todas as igrejas foram superlotadas. Então já tinha gente na igreja, não precisava chamar as pessoas para a igreja, porque as igrejas tiveram espaço físico. Então para onde foram refugiados? Nós abrimos o espaço para as igrejas. O pessoal vinha para a igreja para dormir, para comer e depois no dia seguinte ir para outro lugar. Nós fazíamos cultos toda noite. Toda noite. Mas o que eu acho que mexeu muito conosco, como eu falei para vocês, foi difícil ler a Bíblia, foi difícil ver Jesus, foi difícil atentar a Jesus, mas havia 2 coisas que nos ajudou a entender o que é verdadeira adoração. A primeira coisa, ceia do Senhor. Eu não sei o costume aqui no Brasil, como aqui no Brasil as igrejas fazem isso. Eu suponho que também uma vez por mês. Nós na Ucrânia geralmente fazemos isso. A gente faz a ceia do Senhor no primeiro domingo de cada mês. Só que a gente mudou a nossa ideia. Todo domingo a gente fazia a ceia do Senhor. E sabe por quê? Porque a ceia do Senhor nos lembrava aquilo que Jesus fez por nós. E durante 6 meses, nos momentos mais críticos que a gente passou na Ucrânia,
Todos os domingos a gente fazia do Senhor. Eu lembro aquele momento quando pastores, meus colegas, ou levantaram pão, ou levantaram o vinho, falando, isso Jesus fez em memória por nós. Isso vai nos salvar. E sabe quando isso nos ajudou muito? Quando a gente esperava de uma ajuda da OTAN, da União Europeia, dos Estados Unidos. A gente sempre espera a ajuda de alguém, mas sabe o quê? Eu vou dizer uma coisa para você. Nem sempre o homem está correndo para ajudar a outro homem. Aliás, a Bíblia no Antigo Testamento diz que maldito é o homem que confia no outro homem, mas bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Em quem você confia hoje? Se você confia no outro homem, numa estrutura, no país, num governo, sabe o quê? Um dia você vai ficar frustrado. Mas quando você coloca a sua confiança no Senhor, acredite, Ele nunca vai te deixar. Então esse momento de adoração para nós foi através da ceia do Senhor. E a outra coisa, talvez você não vai acreditar, a gente também não conseguia orar. Porque a cada hora que a gente recebia notícias, eram notícias tão ruins, tão massas, a gente sabia dos estupros das crianças, das mulheres e tantas outras coisas. O que nos ajudava muito é a oração Pai Nosso. Eu confesso a vocês que durante a guerra, se você me perguntar, Anatoly, quais são os grandes aprendizagens que vocês, como a Igreja de Cristo, têm agora nesse momento na Ucrânia? Eu diria, a gente olhou para com uma outra perspectiva para a oração Pai Nosso. Não esqueça disso. Mas a parte de uma pessoa que Jesus olha para nós, Ele espera dentro de nós ver uma reação, Ele espera que a gente vai cumprir a missão que Jesus nos chamou. Jesus, Ele quer encontrar uma pessoa que vai adorar a Jesus. Mas uma coisa é muito interessante no texto bíblico. A Bíblia diz que alguns dos discípulos, quando o atentaram, o adoraram. Mas a Bíblia diz que algumas pessoas duvidaram. Eu confesso a vocês, os nossos soldados que agora estão na linha de fronte, e a linha de fronte hoje na Ucrânia é de 1.600 quilômetros, os soldados dizem o seguinte, que na linha de fronte não existe ateus, mas eu devo confessar que há muita gente hoje na Ucrânia que está decepcionado com Deus. Eu lembrei de uma mulher na cidade de Dnipro, no dia 16 de janeiro do ano passado, um míssil russo atingiu ao meio-dia, um prédio de 9 andares na cidade de Dnipro. E todo aquele prédio desabou com todas as pessoas que estavam lá dentro. Essa mulher foi passear com um cachorrinho. E seu filho de 17 anos acabou de chegar do treino no sábado de futebol. Subiu lá para tomar banho, para depois estar com a mamãe passeando um pouco. E eles foram refugiados lá da região de Donbass. E aquele menino morreu de 17 anos. Eu lembro as lágrimas daquela mulher. Ela falou o seguinte, porque o mal está em festa hoje na Ucrânia. Onde está Deus? Parece que Deus tirou férias. Talvez você também está duvidando. Mas eu quero dizer para vocês, na Ucrânia, nesse momento de dor, no meio da guerra, mas a gente percebe que Deus não perdeu o controle. No comando celestial, não há momentos imprevisíveis. Deus sabe controlar todas as coisas. Mas a grande verdade bíblica que eu agora queria deixar para você, que Deus, Jesus Cristo, Ele não rejeita aqueles que estão duvidando. E se você agora está em dúvida, talvez algumas situações na sua vida e você está em dúvida, você não acredita mais em Deus, lembre, Jesus não rejeita aqueles que estão duvidando. E a terceira coisa, veja, lembra, a gente está falando sobre letra P em ucraniano. Побачили, поклонились. Em português, os discípulos atentaram para Jesus, depois adoraram a Jesus. E se a gente seguir mais o texto, a Bíblia diz que o texto está chamando aos discípulos para acatar a Jesus. Em ucraniano seria um verbo também com letra P, seria posluchati.
Quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, e se você se considera como filho de Deus, sabe o que Jesus espera de nós? Que a gente obedeça aquilo que Jesus está falando, que a gente acate aquilo que Jesus está falando para nós. Porque veja bem o que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo o seguinte: foi-me dada toda a autoridade. Por causa dessa autoridade que foi me dada, eu quero que vocês façam parte do trabalho que eu quero dar agora para vocês. Então fazem duas coisas. Fazem discípulos e batizam eles em nome de Jesus. Esse é o grande mandamento que Jesus deu para nós. Eu confesso a você, nós agora na Ucrânia, no meio de tanta dor que a gente vive, de tanta limitação, muitas pessoas saíram da Ucrânia. Deus está dando um mover de Deus hoje na Ucrânia para cumprir a grande comissão. Você acredita nisso? Mas antes disso, eu quero dar um testemunho sobre o Brasil. Veja, eu sou ucraniano, não sou brasileiro. Eu cheguei em 98 para a cidade mais ucraniana do Brasil. E sabe qual é a cidade mais ucraniana do Brasil? Foi Recife, no Nordeste. Não sei porquê, Deus não enviou para Paraná, para Curitiba, Deus nos enviou para Nordeste, para a cidade de Recife. E quando nós vimos as igrejas brasileiras, a gente encontrou algo que nos impactou. E, na verdade, Deus fez uma revolução na minha cabeça. E sabe qual foi a revolução na minha cabeça? O entendimento da grande comissão. Vocês, a igreja brasileira, nos ensinaram o que quer dizer fazer missão. Sabe por quê? Porque eu, Anatoly, eu nasci na União Soviética. Durante 70 anos a gente vivia num país ateu. Durante 70 anos o nosso governo nos fechou numa bolha e a gente não teve contato com o Ocidente. Durante 70 anos, toda manhã, a gente ouvia essa frase que nós, como Partido Comunista, estamos construindo um belo futuro. Não precisamos de Deus. Deus, na verdade, não existe. Na Ucrânia, na União Soviética, Deus não existe. É isso que o nosso governo estava falando. Mas acontece que para todos os reinos há um seu fim. E houve o colapso da União Soviética em 1991. E as portas da Ucrânia se abriram. A Ucrânia se pronunciou a independência da União Soviética. E os missionários vieram para a Ucrânia, para evangelizar a Ucrânia. A Ucrânia começou a crescer muito rápido. O número de igrejas batistas na Ucrânia, em primeiros 10 anos da libertação, do país livre que a gente viveu, desde 1991 até 2000, nesses 10 anos, o número de igrejas ucranianas triplicou. De 900 igrejas batistas, o número subiu quase até 3.000 igrejas batistas. Por ano, a gente batizava cerca de 2.000, 3.000 pessoas. Esse número era ímpar para todos nós. Então, acontece que os primeiros missionários que vieram para evangelizar a Ucrânia foram os missionários de países ricos, da Suécia, da Alemanha, da Finlândia, dos Estados Unidos, do Canadá e até do Brasil. Você sabia que os brasileiros também enviaram os missionários? Mas eu, Anatoly, com 16 anos de idade, olhando para os missionários, eu pensava assim, por que ele faz obra missionária? Para mim, havia apenas única explicação. Eles fazem missões porque tem verba, porque tem custo. Eles têm condições, por isso fazem missões. Veja, passa 8 anos. Deus pega 2 ucranianos perdidos da Ucrânia, Anatoly Shmelyhovsky e Lubomir Matveyev, leva para Recife, Pernambuco, Brasil. E o primeiro contato que a gente teve com as igrejas nos impactou. E sabe por que nos impactou? Porque a gente viu a igreja que não tinha recurso à sobra, mas a gente viu a igreja que tinha coração quebrantado perante o Senhor Jesus. A obra de Deus se faz não porque tem ou não tem verba. A obra de Jesus faz porque você tem que ter um coração quebrantado perante Jesus. Por isso, porque você tem essa visão missionária. Por isso, quando Jesus olha para nós, Ele espera que a gente vai acatar, que a gente vai posluchate aquilo que Jesus está fazendo. E a obra e a necessidade que está ao nosso redor é tão grande. Será que posso
contar com você? Será que juntos podemos completar a missão? Então, o que a gente está aprendendo com esse texto? Só para lembrar que, na verdade, Jesus está já nos seus últimos momentos fisicamente aqui na Terra. E ele olha para os seus discípulos e ele fala para eles, agora é o trabalho de vocês. Agora ele diz, eu posso contar com você, querido amigo, querida amiga? Sim, Jesus olhando para nós, Jesus olhando para a igreja brasileira, para a igreja ucraniana, ele espera que a gente vai cooperar com ele no cumprir da missão que Jesus nos deu para nós. Só para lembra aqueles verbos com letra P em ucraniano? Primeiro, os discípulos pobachili Isusa. Eles atentaram para Jesus. Depois, os discípulos adoraram a Jesus. Depois, os discípulos acataram a Jesus. Eles obedeceram, ou tiveram que obedecer, a grande mandamento a Jesus. E o último, quarto ponto, a quarta verdade, o quarto verbo que eu gostaria de dizer para vocês, eu confesso a vocês, esse último momento, esse momento traz uma grande tranquilidade para mim, porque o último momento quer dizer o seguinte: acreditar na palavra de Jesus. Em ucraniano seria povirte slovam Isusa Hrista. Veja bem o que Jesus está dizendo no final do versículo 20. E eu estarei sempre com vocês. Jesus não garante para nós a ausência dos problemas. Pelo contrário, Jesus dizia, no mundo tereis aflições, mas Jesus garante a sua presença. Deixa eu lhe contar uma história muito pessoal. No início da guerra, Deus nos deu uma possibilidade de sair da Ucrânia. A gente foi para a vizinha Polônia e depois da vizinha Polônia a gente foi para a Alemanha servindo aos refugiados ucranianos, porque milhões de pessoas literalmente saíram da Ucrânia e ficaram nesses dois lugares. E a gente servia através de acampamentos para as crianças, mensagens, plantação de igrejas. Mas depois a gente sentiu, no 5º mês, morando na Alemanha, a gente sentiu um certo desconforto. E principalmente a minha esposa Irina, ela dizia, Anatoly, eu não me sinto que a gente está no nosso lugar. Talvez a gente ocupa o lugar de alguém. Vamos voltar para a Ucrânia. E é meu pensamento, como do pai de família, eu tenho 2 filhos pequenos, eu pensei, mas meu Deus, voltando para a Ucrânia, eu posso garantir uma segurança para os meus filhos? Eu estava em dúvida. Mas acontece que um certo dia, quando a gente colocou aquele deadline para tomar a decisão, e isso foi no dia 31 de julho de 2022, foi o 6º mês da guerra, foi o 5º, aliás, mês da guerra, nós até tomamos uma decisão meio louca. A gente lançou uma sorte. E a gente falou, Senhor, se o Senhor quer que a gente fique aqui, então a gente escolheu 4 papéis, colocando Alemanha, 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 porque somos 4 na família. E colocamos também 4 papéis para a Ucrânia. A gente falou assim para o Senhor, Senhor, se for o placar 4-0, 3-1, a gente aceita qualquer decisão sua, porque a gente viu a necessidade de trabalhar na Alemanha, mas a gente também viu a necessidade do povo ucraniano dentro da Ucrânia. E Deus nos deu a resposta, voltar para a Ucrânia, foi 3-1. Mas eu, como pai de família, eu falei para o Senhor, meu Deus, e a segurança das minhas crianças? Como vai ser? Quem vai garantir a segurança para as minhas crianças? Sabe que Deus me respondeu através de uma mensagem de um simples pastor que eu ouvi na internet. Eu nunca tinha visto ele na internet ouvindo a mensagem. Mas ele falou uma frase que foi uma resposta de Deus. Ele falou o seguinte: o que vai garantir a sua segurança não é o local onde você está, mas a pessoa de Jesus Cristo ao seu lado. E naquele momento eu lembrei de 3 amigos de Daniel. Eles estavam no forno. Eles estavam numa situação mortal. E do ponto de vista humano, eles deveriam ser mortos. Mas a Bíblia disse que havia lá uma 4ª pessoa, e a gente sabe que foi Deus que estava no meio deles. E naquele momento Deus me falou, não se preocupe, eu vou garantir
a minha presença na sua vida, mesmo estando na Ucrânia. Voltando agora para casa, hoje à noite a gente vai voltar para casa. Eu entendo que há milhões de ucranianos que estão morando lá numa situação muito difícil. Eu confesso a vocês que essa semana que eu estou gravando esse vídeo, nós na Ucrânia estamos passando por um momento dos mais difíceis da guerra e a gente não sabe o que vai acontecer. Mas Jesus nos promete na sua palavra, ele nos garante a sua presença. Querido irmão, querida irmã, deixe-me perguntar a você, que momento você está passando agora na sua vida? Que dificuldades você está passando na sua vida? Se você crê em Cristo Jesus e você é seguidor de Cristo Jesus, acredite que Ele quer trabalhar e que Ele quer cooperar com a sua vida, com a sua oração, com a sua oferta na obra missionária mundial, porque no mundo há tanta necessidade hoje. Veja o que está acontecendo na Ucrânia, veja o que está acontecendo em Israel e tantos lugares, e até próprio o Brasil está passando tantas dificuldades. Sabia que Jesus quer dar resposta a isso? Jesus Cristo morreu na cruz para salvar a vida do ser humano. Essa tem sido a resposta para o ser humano. Sabia que Deus quer usar a sua vida para que você possa ser um instrumento nas suas mãos? Por isso Ele nos garante a sua presença em nossas vidas, mas para isso a gente tem que atentar para Jesus. Para isso a gente tem que aprender a adorar Jesus em qualquer circunstância. Para isso a gente tem que acatar a Jesus a todo momento, estar pronto a fazer aquilo que Ele está dizendo. E a última garantia, acredite que Jesus sempre está do seu lado. E para terminar, nós estamos aqui no Brasil há 20 dias, pelo convite de 3 igrejas amadas através da nossa Junta de Missões Mundiais, através das 3 igrejas, a Igreja do Recreio, no Rio de Janeiro, a Igreja Batista Emanuel, em Recife, e agora aqui, a Igreja Batista das Nações Unidas, que tem sido fiel na obra missionária. Eles nos convidaram para cá, mas uma coisa interessante que aconteceu conosco. A primeira pergunta aqui no Brasil, nessa viagem, a primeira pergunta que foi feita para nós foi a seguinte: como você se conforta? Como você conforta o seu coração durante a guerra? E como você conforta os seus amigos e os seus membros da sua igreja? Me dá uma resposta. Sabe quem fez essa pergunta? Foi no aeroporto Galeão, na imigração. Quando o policial da alfândega viu os nossos passaportes que a gente era ucraniano, ele perguntou: você é ucraniano? Falei, sim. O que você faz na Ucrânia? Você mora na Ucrânia? Sim, a gente mora na Ucrânia. O que você faz lá? Falei, eu sou pastor missionário, a gente coopera com as igrejas batistas brasileiras aqui no Brasil. E ele fez essa pergunta. Olha, tinha uma fila de centenas de pessoas, mas ele parou lá e fez essa pergunta: pastor, como você consegue sobreviver nesse contexto e como você dá comida para as outras pessoas? E eu pensei, quando eu olhei para aquele senhor, eu pensei, geralmente na alfândega, no mundo, perguntam se você tem droga, se você tem arma. E aqui, ele está me perguntando sobre a minha fé. E eu pensei assim, esse Brasil é único. Esse Brasil tem algo que os outros países não têm. Meu querido amigo brasileiro, eu aprendi a amar o Brasil, eu aprendi a falar o seu idioma, mas deixa-te falar como um ucraniano para um brasileiro. Você percebe quantas bênçãos Deus tem derramado sobre o seu país? Eu entendo todos os problemas, eu entendo problemas do governo, da economia, mas nós estamos vivendo numa guerra. Nós podemos entender, você acredite, mas olhando para vocês, me parece que vocês têm algo que os outros países não têm. E eu tenho certeza que Jesus tem um grande plano, através da igreja brasileira, fazer e cumprir essa grande missão. Através da EBNU, você pode fazer isso. Através da Junta de Missões Mundiais, você pode fazer isso. Ou qualquer outra parceria. O que é importante, o que Jesus encontra Jesus quer encontrar em nós, é um coração quebrantado perante Senhor Jesus. E para isso, você tem que atentar a Jesus. Para isso, você tem que
adorar a Jesus. Para isso você tem que acatar a Jesus e para isso você tem que acreditar na palavra de Jesus. Que Deus abençoe você. Slava Isusu Christu. Slava Navik.